Física 2, tema 6, vamos observar os pontos altos destes temas. Vamos elencar um a um dos pontos mais importantes do tema 6. Sol, a fonte da vida. O capim, o gado, você... Mas qual é a relação que existe? Fique atento, porque o capim ele precisa de luz e calor do sol. E o gado, ele come o capim. E nós, você e eu, nos alimentamos das plantas e do gado. Olha aí. Mas por que podemos afirmar que o sol é fonte de vida? Na gravura nós temos aí figura do sol, plantas, a energia solar que incide, a água, gás carbônico. A fotossíntese é o processo através do qual os vegetais produzem o combustível indispensável para a vida das plantas, do homem e de animais. E os vegetais, eles necessitam da luz solar, absorvendo a energia em reações químicas e armazenando em ligações químicas. É na fotossíntese realizada pelas plantas que ocorre o primeiro e principal processo de transformação de energia aqui no ambiente terrestre. Isso porque os vegetais possuem clorofila, que é a substância verde presente nas folhas. Essa substância absorve a energia solar, o gás carbônico do ar e realizam reações químicas, produzindo assim um material orgânico como açúcares, gorduras, proteínas e libera o oxigênio. A reação química que ocorre na fotossíntese poderia ser esquematizada da seguinte forma aqui, ó. H2O mais CO2 mais luz, onde H2O é uma molécula de água mais uma molécula de carbono. Na presença da luz solar, essas duas moléculas, elas são transformadas em material orgânico e liberação do oxigênio para o ambiente. Fotossíntese e a vida animal. Ocorre que as pessoas e os animais também necessitam de energia para sua sobrevivência e suas atividades. Não produzimos, assim como as plantas verdes, a energia interna que nós armazenamos. Ao ingerirmos o alimento proveniente das plantas, parte das substâncias entra na constituição celular do nosso corpo e parte fornece a energia necessária às nossas atividades, assim bem como o nosso crescimento. Nosso crescimento e a nossa reprodução e etc. Esse processo de liberação de energia, ele pode ser comparado com a queima de um combustível, tá? E essa queima ocorre através da respiração. Então, o material orgânico adicionado com o oxigênio, tá? Vai dar esse produto CO2 mais H2O mais energia. Essa energia é proveniente da reação de queima dos alimentos retirados do meio ambiente. Por exemplo, das plantas verdes ou de animais, como o gado que come as plantas verdes. Aqui no esqueminha tem aqui um boi se alimentando do capim, que o sol ajudou a fornecer energia para o crescimento desse capim. Mas olhando aqui, tem uma perguntinha aqui, ó. Como ocorre a liberação de energia? Então, essa liberação de energia, como é que ela ocorre? Essa liberação, ela vai ocorrer através da queima desse. Mas por que o amendoim libera mais energia? Falando de modo assim proporcional, claro. Bom, a energia dos alimentos. A quantidade de energia contida em um alimento é medida pela energia obtida em sua queima. Se queimarmos a mesma quantidade de pão e amendoim para aquecermos uma mesma quantidade de água, ao medirmos a temperatura dessas substâncias, né, vamos perceber no final da queima que ela ficará mais aquecida quando utilizamos o amendoim como combustível.
Então, fica esclarecido que o amendoim ele libera mais energia na queima, porque ele contém menor quantidade de água e por possuir substâncias mais calóricas que o pão. Vê aqui as duas panelas, né? Sendo aquecida e uma está sendo aquecida, a mesma quantidade de água. Uma está sendo aquecida com amendoim, que está queimando, a outra é pão. Então, observe que a mesma quantidade de massa de amendoim e de pão, no caso da panela que está sendo aquecida com amendoim, ela obteve uma temperatura muito mais elevada, ao passo que a outra ficou só morna. Vamos dar uma analisada aqui de uma tabela. Qual a importância dessa tabela? Explique. Bem aqui, ó. 1 quilocal é igual a 1000 calorias ou 1 cal. Observe que esse K significa 1000. 1000 cal. Abreviadamente, a gente chama 1 cal. Toda vez que eu tenho 1 cal, é uma maneira de eu dizer 1000 calorias, abreviada. Então, 1 caloria é definida como uma quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água no estado líquido. Então, tente falar para você o que é 1 caloria. Aí nós temos aqui essa tabela. Você vai observar a importância dessa tabela, não é? Onde eu tenho 3 colunas. Uma dos alimentos e outra fala das porções de alimento e a outra a quantidade de energia contida em cada porção. Meio copo de leite tem 63 quilocal. Uma fatia de 100 gramas do queijo branco, 243 cal. E o pão, 2 fatias de pães em torno de 100 gramas, 269 quilocal. Observe a quantidade, não é do pão aqui, ele é campeão. 2 ovos, 163 quilocal. E um bife tudo observando aquela quantia lá, 100 gramas. A mesma quantia para todas as substâncias. Então, no caso, a carne magra, 146 quilocal. Peixe do mar frito, 2 filés, 371. Observe, a comida frita também, não é? Eleva muito a quantidade de caloria. Arroz cozido, 3 colheres, 167. Olha aí o valor, se a gente prestar bem atenção na quantidade de arroz que a gente come, né? Super calórico. Feijão cozido, 5 colheres, 67 calorias. Mamão, 32 calorias. Então, o mamão, ele não é muito calórico. Ideal para quem tá aí na dieta. Refrigerante, meio copo, 39 calorias. E a batata frita, campeã. Isso, gente, é indiscutível, todo mundo já sabe. Mas será que é importante? Qual será a importância de se conhecer a quantidade de energia liberada pelos alimentos? Bom, consumimos em média cerca de 3.500 quilocal de alimento diariamente. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. O conhecimento da quantidade de energia liberada pelos alimentos no organismo é de interesse de médicos, nutricionistas, uma vez que a alimentação com excesso ou deficiência de calorias pode levar à obesidade e a doenças vasculares ou até mesmo a subnutrição. As tabelas de dieta, elas fornecem o valor de energia do alimento em grande caloria, cal, é esse CAL aí. Em lugar da quilocal vai aparecer a expressão cal. Neste caso, 1 cal, caloria médica, corresponde a 1 quilocal em física. É possível se fazer um balanço entre a energia fornecida pelos alimentos e a energia consumida por uma pessoa durante um determinado tempo em suas atividades diárias. Então, qual será o motivo aparente que o texto abaixo vai mostrar, está mostrando, das causas da obesidade e de muitos problemas, né, de saúde relacionados com a obesidade? E experimente calcular a quantidade de energia fornecida pelos alimentos que você ingeriu hoje. A energia dos alimentos representava para o homem primitivo a quase totalidade do seu consumo energético, pois ele, além de consumir os alimentos, só usava a energia do
fogo, ou seja, o homem primitivo não armazenava no seu corpo reservas de gordura. Situação muito diferente acontece no mundo moderno. 5% do que o cidadão urbano consome atualmente corresponde à energia dos alimentos para a sua subsistência. A maior parte provém dos combustíveis dos veículos, da energia elétrica para iluminar, tomar banho, aquecer e resfriar, e da energia para a produção dos bens que ele utiliza. Ou seja, ele não tira toda a energia que necessita apenas dos alimentos, como o homem primitivo, ele tem outras fontes. Quais os processos que são responsáveis pela circulação de energia aqui no planeta? E como é que ocorre a dissolução do gás carbônico nos oceanos? Fique atento para que essas perguntas querem saber, ok? Bom, o ciclo do carbono. Na grande quantidade de transformação que ocorre na Terra, a fotossíntese, a respiração e a decomposição, além de promoverem uma circulação da energia proveniente do Sol, também são responsáveis pela circulação de um importante elemento químico, o carbono. Bom, o gás carbônico dissolve-se nas águas oceânicas e entra em decomposição e vem sendo depositado lenta e continuamente no fundo dos oceanos ao longo de milhões de anos. E esses materiais originam rochas como o calcário ou mármore. Os esqueletos e carapaças dos seres marinhos, como lagostas, caranguejos, corais, marisco e etc., são constituídos de carbono, de cálcio, a mesma substância que constitui o mármore. Esses animais retiram o gás carbônico e os íons de cálcio diretamente da água do mar, onde se encontram dissolvidos. E quando eles morrem, também eles vão contribuir para a formação de carbono, que poderá formar rochas dentro do mar. Eles vão devolver aquilo que eles já consumiram. Então, aqui nós temos o desenho das moléculas, né, do CO2. E podemos observar mais detalhadamente aqui, tá? Quem são os seres que utilizam o carbono, né? Que fazem a retirada do carbono do ambiente natural. Bom, quais os depósitos de carbono no nosso planeta? E como os átomos de carbono migram de um depósito ao outro? Bom, a atmosfera, os vegetais, os animais e os oceanos são verdadeiros reservatórios de carbono do nosso planeta. E os átomos de carbono migram de um reservatório a outro através dos processos intimamente relacionados. Descreva essa gravura abaixo. Veja o objetivo, por que ela aparece aqui. Como a fotossíntese, a respiração e decomposição constituindo o ciclo do carbono. Veja a figura a seguir. Observa que nós temos várias setas, tá? Apontando para o alto e várias setas que apontam para baixo. Observe aqui, aí temos aí, ó, respiração e decomposição. Aí nós temos aí reservatórios biológicos. Aí nós temos os ambientes onde ocorrem as trocas, reservatórios oceânicos. Respiração e decomposição. Aí nós temos aí a atmosfera. Então, a atmosfera, os oceanos e os seres vivos. Quais são os seres vivos? Plantas. Não é isso? Os oceanos e a atmosfera. Aqui embaixo nós temos, né, os combustíveis fósseis. Tá aí, ó, formando-se através da decomposição de muitos animais, né? E aí eles formam aí os calcários, rochas de calcário. Vamos fazer uma
a aplicabilidade do que a gente acabou de ver, balanço energético. Descreva quanta energia você consome em um dia inteiro. A tabelinha aqui diz quanto de energia tu gasta quando tu tá dormindo, tá? Quanto de energia tu gasta quando tu fica sentado. E quanto de energia tu gasta ao sentar para assistir aula ou estudar. Trabalhar, ficar em pé e andar. Então, nós temos aqui uma relação. Diariamente ingerimos alimentos cuja energia é utilizada na realização de nossas atividades. Veja na tabela ao lado, a taxa de utilização de energia é medida em quilocalorias por hora em algumas atividades. Confira se você se alimenta bem do ponto de vista energético, fazendo um balanço. Verifique quanta energia você gasta durante um dia inteiro, quanta energia você consome no mesmo tempo. Você queima todas as calorias, será? Certas dietas alimentares fixam cerca de 1.500 calorias, ou seja, 1.500 kcal de energia. O consumo energético diário, visando uma gradual perda de peso de pessoa, com alguns quilinhos a mais. Consulte a tabela 6.1 e proponha um cardápio energético balanceado de um dia para essa dieta. Essa é uma atividade prática que eu vou exigir que vocês me entreguem, ok, pessoal? Lembrando, tema 6 de Física 2. E aqui a gente termina o tema Sol, a fonte da vida. Bons estudos, pessoal, e por enquanto é só.